Graça e paz, meu nome é Rogério Lima, sou coach, analista comportamental, palestrante e influenciador digital. Faço faculdade de psicologia e sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja, na Primeira Igreja Batista em Tangará da Serra, e também líder do Ministério Viva Graça, onde há mais de 10 anos trabalhamos com o evangelismo criativo, tanto no Brasil como fora do Brasil e para onde nos convidarem. Sou casado, tenho 2 filhas e fui convidado pela liderança para poder estar trazendo uma palavra para vocês através da minha experiência pessoal e da área em que eu atuo, para que a gente possa estar compartilhando um pouquinho com vocês desse assunto tão importante num momento tão crucial como esse, Então vamos lá. Quando a gente fala sobre recomeços, e principalmente quando são após recomeços traumáticos, nós temos uma tendência, a dizer que eu estou recomeçando do zero, da estaca zero, Quando na verdade ninguém recomeça da estaca zero. A gente sabe que isso é uma forma de falar, Mas na verdade muitas vezes o nosso cérebro acaba acreditando nisso. E quando a gente fala que a gente está começando da estaca zero, é uma inverdade por quê? Porque todo o processo pelo qual você passou vai te ajudar em novas tomadas de decisão, Uma coisa que eu percebo é que poucas pessoas sabem o que realmente elas querem para a vida delas. E poucas pessoas sabem, inclusive, qual é o propósito da vida delas. Mas a maioria das pessoas sabe o que elas não querem. Isso aí elas têm muito claro na cabeça. Eu não quero tal coisa, ou isso, ou aquilo. E isso acontece pelas experiências que nós tivemos, pelas frustrações, pelos traumas que nós passamos. Então, com certeza, a caminhada ela é muito importante, sim. E ninguém recomeça do zero, Mas uma coisa que eu tenho certeza é que todo mundo tem vontade de ser bem-sucedido. Todo mundo gostaria de ter sucesso, E quando nós falamos sobre sucesso, o que é sucesso para você? Se eu pedisse para você colocar numa frase, defina sucesso. Se a gente tivesse de forma presencial, com certeza teriam frases muito distintas uma da outra, porque a nossa percepção de sucesso ela é diferente uma da outra. Para muitas pessoas, sucesso é ter um bom emprego. Para outras é ter uma família muito bem estruturada. Para outras é só ter uma casa boa, um carro muito bom. Enfim, a percepção de sucesso ela muda. Mas independente da sua percepção de sucesso, independente da minha percepção, o que não muda é que todo sucesso ele é alcançado com repetidas escolhas assertivas. E quando a gente fala de repetidas escolhas assertivas, quando a gente começa a trabalhar isso de uma maneira um pouco mais automática, a gente começa a repetir isso de maneira mais constante, a gente acaba desenvolvendo as nossas habilidades, E quando a gente fala de habilidades, eu quero trazer aqui 2 que vão direcionar completamente o seu futuro quando estiverem alinhadas com aquilo que Deus tem preparado para você, que é a habilidade cognitiva, que a gente chama de QI, e a habilidade emocional, que a gente chama de QE. E vamos ver como que isso interfere nas suas decisões e como é importante para o seu processo de recomeço, tá bom? Como que a gente adquire uma habilidade cognitiva? Essa habilidade é adquirida com o tempo. Piaget foi um filósofo, um biólogo, que ele mudou a história da nossa percepção de aprendizagem, Porque através da sua observação, ele olhava que as crianças, por exemplo, que de 0 a 2 anos, essas crianças aqui, elas vão saber fazer isso e sabem tantas palavras. De 2 a tantos anos, ele mapeou esse processo de aprendizagem. Então ficou muito mais fácil para a gente entender que a nossa capacidade cognitiva ela é adquirida com tempo. O tempo ele vai te moldando e você vai tendo experiências aí e você vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Essa capacidade cognitiva é responsável pelo quê? Pelo saber. Essa capacidade ela é exclusivamente processada aqui dentro, então ela é responsável para que você entenda e que você aprenda as coisas e é que mora a inteligência e toda a sua psique, E essa capacidade ela vem de onde, É uma capacidade que ela vem de Deus. Deus plantou lá no projetinho, ele desenhou o projetinho lá e plantou uma sementinha para que existisse essa capacidade em você. Existe uma capacidade cognitiva que ela vem de fábrica, ela está aí dentro. Muitas vezes a gente só precisa aprimorar ela, mas ela existe, ela está aí dentro, está no seu DNA, está na sua genética, porque faz parte da essência da criação de Deus, tá bom? Quando a gente fala de habilidades emocionais, tem algumas diferenças, E de onde que vem, Como que nós adquirimos as nossas habilidades emocionais? Elas são adquiridas basicamente por estímulos. Quando você faz alguma coisa e você é elogiado, você recebe um estímulo positivo. Se você faz uma coisa e alguém fala alguma coisa ruim para você, denegrindo ou criticando, você recebe um estímulo negativo. Quando nós vemos as crianças, por exemplo, e nós começamos a fazer comparativos. Menino, menina, não faz isso, olha lá sua prima.
olha lá sua irmã, olha lá seu amiguinho. Quem que não escutou isso, né? É um estímulo negativo. E isso faz com que a gente cresça muitas vezes se comparando com as outras pessoas, com insegurança, mas a gente não tenha o conhecimento de quanto isso pode atrapalhar na vida dos nossos filhos, como atrapalhou na nossa, inclusive, né? E assim, isso vem então com a maturidade. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo, vamos recebendo estímulos e vamos desenvolvendo a nossa capacidade emocional, seja ela boa ou ruim, né? Ela está ali sendo desenvolvida. E ela é responsável pelo fazer. Enquanto a capacidade cognitiva ela é responsável pelo saber, a capacidade emocional é pelo fazer. E isso explica muito do porquê que muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Se eu colocar aqui dentro do seu ministério, né, na sua igreja, o que precisa fazer dentro do seu ministério para que seja um ministério abençoado e tudo mais, você vai me dar um monte de sugestões que com certeza são reais, é aquilo mesmo que precisa ser feito. E por que não é? Por que não é feito isso daí, né? Porque as nossas habilidades emocionais nos sabotam. E quando a gente percebe que essas habilidades, elas vêm de um lugar diferente de onde vem, né, a habilidade cognitiva, porque a habilidade cognitiva ela vem de Deus. A habilidade emocional ela vem de onde? Ela vem dos homens. São os homens, a interação com os homens, a interação com o próximo que nos dão essas habilidades. E muitas, né, desses estímulos eles vêm com defeitos, né? Eles vêm com estímulos mal estruturados, com estímulos ruins mesmo. E quando a gente começa a entender que o nosso sucesso ele depende 80% da nossa capacidade, das nossas habilidades emocionais e não das nossas habilidades cognitivas, a gente consegue entender por que a maioria das pessoas não consegue o sucesso. Por quê? Elas sabem o que precisam fazer, mas os estímulos que ela recebeu sabotam suas habilidades emocionais. Isso acaba corrompendo o processo de produção, de criação e de ação das pessoas. O seu cérebro acredita naquilo que você conta para ele. E é por isso que ele é suscetível a acreditar em estímulos. E por que eu estou falando tudo isso? O primeiro passo para que a gente possa traçar aí um planejamento de um recomeço na sua vida é você se reconectar com a sua essência, com a sua identidade. A falta de identidade irá te deixar vulnerável para o discurso de qualquer carinha carismático, de qualquer figura midiática que apareça na sua vida. Qualquer pessoa que venha com um discurso de um resgatador de uma situação que você está submetida, você vai acabar se entregando por aquilo. Por quê? Porque você não está vivendo a sua identidade. Aquilo que está pregado na cruz, sabe? Que é o sangue, aquilo que está lá, assim, que foi pago na cruz do Calvário, esse é o seu resgatador. Mas muitas vezes nós nos entregamos para qualquer discurso, a gente fica vulnerável para isso. E quando o nosso emocional está conectado com o que vem do alto, a gente encontra esse equilíbrio. E eu poderia passar assim todo o período aqui do nosso momento junto tratando em torno disso daí, mas assim foi uma introdução só para você entender como que as nossas emoções elas são totalmente responsáveis pelo processo que você vai ter daqui para frente. E você precisa alinhar isso com o que vem do alto, com a sua essência, com a sua identidade. Mas eu quero de forma prática colocar aqui 5 pontos para que você possa trabalhar isso na sua vida. O primeiro deles é o alinhamento com o seu corpo, mente e espírito. E a gente tem essa sequência, corpo, mente e espírito. A gente olha o corpo como se fosse uma coisa, né, mais importante, tanto que os nossos parceiros geralmente são escolhidos por ser o mais bonito, né? A gente quer estar com pessoas bonitas. Por quê? Porque agrada aos nossos olhos olhar para o belo, né? E assim, dificilmente a gente vai ter uma admiração assim de tipo, como eu gostaria que os meus filhos tivessem a capacidade intelectual daquela pessoa e por isso eu vou investir nela. Não, a gente olha a pessoa, a primeira coisa que bate é o olho, é porque a pessoa é bonita, né? Às vezes acontece da gente se impressionar sim pelas pessoas, pela espiritualidade das pessoas, mas o normal é pelo corpo e a gente precisa inverter essa pirâmide, né? A gente precisa colocar o espírito em primeiro lugar, a mente em segundo lugar e o corpo em terceiro lugar, mas priorizar cada um deles, né? Quando a gente tenta inverter isso, a gente começa a perceber que o corpo cansa e assim, a gente não tem como ficar buscando a nossa felicidade nas coisas que o corpo pode proporcionar. As clínicas de estética estão lotadas aí de pessoas que tentam buscar a felicidade através do seu corpo. Se a gente tenta buscar a felicidade através das nossas emoções, através da nossa mente, não cabe na nossa mente. A nossa mente ela é muito pequena para poder entender a complexidade do que é ser feliz. A felicidade é muito maior do que a felicidade ela vem de cima. E a gente, quando acaba se envolvendo em alguns ambientes
Eu tô numa faculdade que, misericórdia, tem coisa que a gente escuta ali que é totalmente contrário de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, de todas as experiências que a gente tem com Deus. E se eu não estiver muito bem equilibrado com as minhas ideias, com a minha mente, eu acabo sendo corrompido, eu acabo enlouquecendo com as ideias que são colocadas diante de mim. Então eu não posso buscar a minha felicidade por aquilo que a minha mente processa. A minha felicidade, ela é acessada no Espírito. E quando ela é acessada no Espírito, ninguém me para. Ninguém te para. É aí que você aprende a jogar o jogo. É aí que você aprende a vencer o jogo, porque é aí que você se torna forte. E uma coisa que a gente precisa deixar muito clara é que a gente depende sim de estar conectado com o Espírito Santo, mas muito do que você precisa para a sua vida, Deus já te deu. E aí que nós vamos para o nosso segundo ponto, que é assumir responsabilidades. Parar mesmo de terceirizar responsabilidades e protagonismos. A gente tem uma cultura que enfatiza o acaso, né? As músicas, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ou eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. As pessoas enchem os pulmões para poder cantar isso porque isso conforta. Isso nos tira uma carga, tira a responsabilidade de que está na nossa mão a fazer aquilo que precisa ser feito. Mas Rogério, a felicidade depende só da gente? Não, eu não acredito assim. A felicidade depende de um amontoado de coisas, mas sem dúvida nenhuma, a grande parte da responsabilidade de você ser feliz está nas suas mãos. Deus já te muniu de muitas capacidades para que você pudesse estar buscando isso. E a felicidade, ela só depende de uma postura em que você vai se submeter a outras condições também, para que você possa ser trabalhado e ser moldado. Precisamos internalizar isso. Terceiro ponto, autenticidade. Eu trabalho com isso, a minha irmã também trabalha com isso, de atender algumas pessoas que querem começar trabalhando com o mercado digital, querem começar a ser influencer, enfim, né? E o que a gente vê muito acontecer é que essas pessoas, elas vêm com uma proposta para fazer mais do mesmo. Elas olham uma receita que deu certo para outra pessoa e querem replicar aquilo para a vida delas. Não tem autenticidade. Você vê cada dia mais coisa do que já existe por aí, mais coisa do que já existe por aí. E quando a gente trabalha essa questão da autenticidade, a frase que define é: qual é a tua praia? Aonde você se sente bem? Aonde que você se identifica? Você precisa estar ligado diretamente com quem você é. Olha só a importância de você encontrar a sua identidade, a sua essência, fazer aquilo que você gosta. E quando eu falo que é fazer aquilo que você gosta, não é que não entra num ponto de você, que você tem que trabalhar com aquilo que você gosta. Não. Esse discurso ele tem alguns né, mas, né? Só que você precisa exercer algo que te motiva, algo que tenha algo que potencializa aquilo que você tem dentro de você. Mas aí você precisa exercer a sua essência, a sua identidade, aquilo que está aí dentro, né? Porque recomeçar sendo autêntico vai te consumir muito menos energia do que você recomeçar tentando ser outra pessoa. E quem tenta viver duas vidas acaba que não vive nenhum, né? Então muito cuidado com isso. Quarto ponto é excelência. E muita atenção para essa questão, gente. Excelência é muito diferente de perfeccionismo. Existe um abismo entre essas duas coisas. Perfeccionismo é defeito. Exclui essa palavra da sua vida. Abole, tira isso. Porque assim, o perfeccionismo é uma fragilidade psíquica da pessoa mesmo. É a necessidade, é o desejo de provar que não é ruim, que não é incapaz, e geralmente traz emoções ruins junto com ela, sabe? Emoções como ansiedade, tristeza, desmotivação, que é o contrário, né, da excelência. A pessoa, quando ela faz as coisas com excelência, a excelência ela vem promovendo e vem trazendo um reconhecimento das suas habilidades, das coisas que te trazem a essência daquilo que você é mesmo. Então toda vez que você faz algo com excelência e você traz esse reconhecimento das suas habilidades, você faz com entusiasmo, você faz com energia, você faz com empolgação. Você dá o melhor de si com os recursos que você tem hoje. Quer ver uma diferença bem simples? Se você faz uma janta na sua casa e você faz uma faxina, faz o melhor prato que você sabe fazer e alguém derruba um refrigerante, o refrigerante cai por baixo de um puff, por baixo do sofá, e isso daí é arrastado para que possa ser limpo. E aí, no que foi arrastado, apareceu algumas sujeirinhas ali. A pessoa que ela trabalha no perfeccionismo, que tudo tinha que estar perfeito, a noite dela acabou, pode esquecer, aquilo ali para ela foi o fim, ela vai ficar assim extremamente chateada, por quê? Porque uma coisinha deu errado. A pessoa que trabalha com a excelência,
aquilo ali foi um ponto que virou até uma brincadeira, porque ela sabe que ela fez o melhor com os recursos que ela tinha. Às vezes ela não teve tempo de cuidar de toda a casa, mas ela teve ali uma percepção de que ela deu o seu melhor, que ela entregou o seu melhor, e aquilo não vai acabar com a noite dela. Então, assim, essa é a energia, essa é a diferença entre perfeccionismo e excelência. E, gente, não dá pra tirar 10 em tudo. Não dá pra você fazer tudo sempre, o tempo todo, assim, conseguindo entregar o máximo que você consegue, sabe? Aquele nível de entrega profissional. Mas assim, dá para você criar o hábito de você tirar o máximo que a sua natureza tem hoje, com os recursos que você tem hoje. E amanhã, com as habilidades que você vai adquirindo a cada dia, com o conhecimento que você vai adquirindo a cada dia, você vai melhorando esses processos. Então essa é a diferença do perfeccionismo e da excelência. Faça as coisas com excelência, tá? E para finalizar, energia. Gente, empregue energia nas coisas que você faz. Bote tudo de si, se entregue mesmo para que você faça aquilo ali, deixando tudo de si, para que você saiba que você deu o seu melhor para aquilo ali. Todo recomeço, ele exige um esforço muito maior do que a caminhada. Se você for analisar, vai no aeroporto e vê o avião subindo o voo, levantando o voo. A queima de combustível é muito maior para a decolagem do que todo o trajeto depois. Por quê? Porque tem que puxar uma carga muito pesada e fazer levantar. Então todo começo ali é difícil. Todo começo você precisa ter uma queima de combustível muito alta, Então, uma dica que eu dou para vocês: se relacione com pessoas que potencializam a sua energia. Se relacione com pessoas que estão em lugares em que você gostaria de estar, porque essas pessoas vão deixar a carga um pouco mais leve para você, elas vão te ajudar em algumas coisas, Procure ajuda com seus líderes, com seus mentores, líder de célula, pastor, coach, psicólogo, seja quem for, professores, mas ande com pessoas que potencializem a sua energia. Existem algumas pessoas que elas estão acomodadas a entregar o necessário, trabalhar com o mínimo de esforço possível. Essas pessoas só vão te arrastar, só vão te ancorar. Rogério, eu preciso abandonar essas pessoas? Não, a gente pode ajudar elas, mas a gente não pode ficar dependente ou muito grudado nelas, porque elas vão acabar atrapalhando o seu processo. Então, sim, se envolva com pessoas que promovam isso, não se envolva em relações ou amizades que roubem energia em assuntos que não promovem nenhum tipo de crescimento, nem para você, nem para a próxima pessoa. Ciúme, ficar falando de pessoas em vez de falar de outras coisas, que são coisas mais importantes. Inveja, se afaste dessas pessoas. Trabalhe aquilo que potencializa os seus dons e talentos. E haja para que você também potencialize dons e talentos das pessoas que te cercam. O seu recomeço, ele passa por saber quem você é, se reconectar à sua identidade e, em segundo ponto, gerenciar as suas habilidades, principalmente as emocionais. Quando você conecta as suas habilidades emocionais com aquilo que vem do alto, com certeza, o seu sucesso, a sua caminhada, ela vai ser muito melhor e muito mais saudável. Espero ter contribuído de alguma maneira para a vida de vocês. E muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Que Deus abençoe.